Vamos seguir aqui com a nossa pauta. A farmacêutica AstraZeneca deve conduzir um estudo internacional extra para atestar a eficácia do imunizante para a Covid-19, desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford. A decisão está relacionada à descoberta ao longo da fase 3 de testes de que doses fracionadas do imunizante teriam mais eficácia do que a aplicação de 2 doses completas. Em entrevista à agência Bloomberg, o CEO da organização, Pascal Soriot, admitiu que os atuais estudos seriam uma maneira de validar a descoberta. Ele afirmou que a nova rodada de ensaios provavelmente se dará internacionalmente, mas que seria o processo mais rápido, pois já é sabido que a eficácia é alta e, portanto, precisariam de um número menor de pacientes. Nesta semana, a AstraZeneca divulgou que seu imunizante teria até 90% de eficácia quando ministrado em meia dose seguida de uma dose completa, diferente das 2 doses iniciais previstas no estudo. A descoberta se deu por meio de um erro na dosagem, o que levantou críticas na comunidade científica. Thaís Oyama. Então, Paulo, o Reino Unido tinha a esperança de começar a distribuir essa vacina, feita pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, ainda neste ano, em dezembro ou no máximo no começo de 2021. Mas aí, na fase final da fase 3, Thaís, nós vamos paralisar o seu áudio porque está com algum problema técnico aqui, a nossa produção nos avisou, então vou passar a bola para o Josias, daqui a pouquinho a Thaís volta. Josias. Olha, o que parecia ser uma grande notícia virou um vexame, No início da semana, informou-se que a vacina contra a Covid-19 da farmacêutica britânica AstraZeneca, que é desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, além de ser barata e de fácil produção, teria uma eficácia de até 90%. Mas vieram à luz dados que colocaram em dúvida a confiabilidade dos testes. As conclusões, pelo que entendi, foram escoradas na testagem aplicada em voluntários no Reino Unido e no Brasil, que contraíram a Covid-19. E a eficácia média foi de apenas 62%, quando aplicadas 2 doses completas da vacina no intervalo de um mês. A eficiência de 90%, que é semelhante à que foi detectada pelos concorrentes Pfizer, Sinovac e Moderna, essa eficiência de 90% ela só foi alcançada em pacientes que receberam 1 dose e meia, aparentemente por engano. Esses dados, essas informações levaram a cientistas do mundo todo e autoridades certificadoras dos Estados Unidos a levantarem dúvidas quanto à confiabilidade dos testes dessa vacina. E a própria farmacêutica, a AstraZeneca, agora, confrontada com essas dúvidas, admite que precisa realizar novos testes. Isso pode, evidentemente, produzir atrasos, embora a farmacêutica tente minimizar o problema. É ruim para todo mundo, em geral, e para o Brasil em particular, porque o governo brasileiro apostou as suas melhores fichas nessa vacina que traz o selo da Universidade de Oxford. Investiu dinheiro, firmou um protocolo, uma parceria com a Fiocruz, que é uma fundação vinculada ao Ministério da Saúde. Então, o governo apostava muito, continua apostando nessa vacina. Agora, há, do ponto de vista político, uma possibilidade que não ajuda o presidente Bolsonaro, porque há uma enorme chance de que a primeira vacina a ficar disponível no Brasil seja aquela que o Bolsonaro definiu como a vacina chinesa do João Dória. A vacina já está sendo importada pelo Butantan, também matéria-prima para a produção de vacina aqui no Brasil. E se os dados estiverem corretos, essa vacina, que é do laboratório chinês Sinovac, tem eficiência análoga à vacina da Pfizer e da Moderna. Então, se a Anvisa certificar, essa será, talvez, a primeira vacina
à disposição no Brasil. E o governo vai ser compelido, porque estarão sendo vacinadas pessoas ao redor do mundo com outras vacinas que vão demorar mais a chegar no Brasil, o governo vai ser compelido a formalizar a parceria com o Butantan para adquirir essa vacina. Exatamente como fez o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, ou tentou fazer, antes de ser desautorizado e humilhado pelo presidente da República, que ordenou que fosse desfeita a parceria ou um compromisso de aquisição de vacinas, 46 milhões de doses, que o ministro Pazuello tinha firmado sob testemunho de 23 governadores de estado. Então, o governo talvez tenha que refazer aquilo que o presidente da República desfez. Uma evidência, mais uma evidência, de que nessa matéria não cabe politizações, não cabe idiosincrasias pessoais. O governo precisa tratar essa matéria em termos absolutamente técnicos, verificar quais são as vacinas que têm maiores chances de êxito ao redor do mundo, tratar de adquiri-las e programar uma logística de distribuição que seja confiável e que dê tranquilidade aos brasileiros. Thaís Oyama, de volta. Então, eu perdi um pouco do que o Josias falou, aliás, muito. Então, se eu repeti-lo, peço perdão da audiência aí. Mas eu estava dizendo que o Reino Unido tinha esperança de estar com essa vacina da Oxford pronta para ser distribuída neste final de ano, ainda em dezembro, ou no máximo no começo do ano que vem. E daí aconteceu isso, que segundo o laboratório foi um erro seguido de uma descoberta. Então, o erro foi que parte dos voluntários, em vez de receber 2 doses, primeiro uma, intervalo, depois outra, eles receberam, por engano, 1,5 dose só. Né? Então, primeiro receberam meia dose em vez de uma inteira e só depois, então, receberam 1 dose inteira. E daí eles notaram, isso tudo segundo o laboratório, que o grupo que, por engano, tinha recebido só 1,5 dose em vez de 2 doses inteiras, nesse grupo, a vacina tinha tido uma eficácia de 90%. E no grupo que recebeu as 2 doses prescritas e previstas inicialmente, a eficácia da vacina foi de apenas 70%, ou seja, seria a eficácia mais baixa entre as vacinas que estão em fase adiantada de teste, né? Todas elas acima de 90%, como a gente tem visto. Então, daí a decisão de fazer uma nova rodada de testes internacionais, segundo disse o CEO, para ver se essa questão está realmente ligada à eficiência da vacina. Menos doses, mais eficiência. Então, por um lado, isso é bom, porque se confirmar que menos doses significa mais eficiência da vacina, então isso vai fazer com que mais pessoas possam ser usuárias dessa vacina. Né? Como a gente sabe, todos os laboratórios têm uma produção limitada, ninguém estava preparado para, de um dia para o outro, ficar produzindo milhões e milhões de doses de vacina em escala global, planetária. Então, há um limite, mas em sendo verdade que meia dose é mais eficaz que uma dose inteira, então essa produção prevista pela Oxford vai atingir mais pessoas, o que é bom. O que é ruim é que, certamente, isso vai ocasionar um atraso no calendário dessa vacina e, portanto, um atraso para todo mundo, inclusive para os brasileiros. É a vacina que o governo federal tinha mais apostado e que estava esperando que chegasse mais ou menos junto com a Coronavac, que é a que está mais adiantada até agora. Então, isso, infelizmente, vai criar de novo uma nova tensão aí entre os governos, porque uma coisa é o governo Bolsonaro resistir em comprar a Coronavac, a vacina de produção chinesa, como ele disse que iria resistir, mas depois ele logo vem, não vou comprar a Coronavac porque já tem a Oxford aqui. Isso é uma coisa. Outra coisa é o governo resistir em comprar a Coronavac para distribuir na esfera federal e a vacina que ele apostou está distante no horizonte, acabar ficando distante no horizonte. Daí, isso vai ser muito complicado e a gente pode esperar aí um novo round da guerra das vacinas. Perfeito. Paulo Figueiredo. Bom, eu vou seguir aqui o meu princípio de não politizar a vacina. Eu sinceramente não sei qual é a vacina do time Bolsonaro, qual é a vacina do time Dória, etc. Não faz muita diferença para mim. Agora, em relação à notícia em si, esse tipo de coisa é comum, né?
em processo de estudo de medicamento. Essa questão de avaliar as doses, erros nos estudos, no controle, no grupo de controle, no grupo de estudo, isso tudo é normal, né? Parece que existem outras dúvidas também em relação ao perfil do grupo de estudos. Parece que o perfil que recebeu a vacina, que teve 90% de eficácia, talvez fosse mais jovem do que o grupo que recebeu a vacina completa com as 2 doses. Houve dúvida em relação ao quanto de dose foi usada em cada frasco. Olha, a gente não está falando de uma empresa de fundo de quintal, né? A AstraZeneca, que é um conglomerado anglo-sueco, né? Se eu não me engano, ele é um grupo bilionário, tem mais de 100 anos de idade. A Oxford é uma das universidades mais respeitadas no mundo. E mesmo assim, dá erro. Dá erro. Por que tem erro? Bom, primeiro que, além dos erros acontecerem naturalmente, essas vacinas estão sendo feitas às pressas. E tem que ser mesmo feitas às pressas, né? O presidente Donald Trump que criou isso, que se chamou de Operação Warp Speed, que foi uma parceria público-privada envolvendo vários laboratórios do mundo inteiro para acelerar a produção de múltiplas vacinas, né? Você goste ou não dessa iniciativa dele para acelerar esse processo, e claro, a economia americana é sempre o motor que serve como guia para todos os países, e o Trump injetou 10 bilhões de dólares para que as vacinas fossem feitas em velocidade mais rápida do que o normal. Agora, tudo que você faz às pressas tem um custo. Na guerra isso acontece o tempo inteiro. Você avança a tecnologia e não tem tempo de testar tudo. De vez em quando alguma coisa dá errado, né? Então, mesmo quando você está num processo normal, isso tem erro. E não só tem erro, tá? Tem erro e tem corrupção. Eu vou dar um exemplo aqui da GlaxoSmithKline, que é um laboratório gigantesco, que nos Estados Unidos aqui teve que pagar 2 bilhões de dólares de indenização e 1 bilhão de dólares de multa, porque mentiu e omitiu dados das autoridades americanas numa droga que ela tinha aqui. A Pfizer, em 2009, pagou 2,3 bilhões de multa por fraude, também por fraude, envolvendo um anti-inflamatório. Então, além dos erros, você tem as coisas erradas, né? Corrupção, fraudes, etc. Não dá para fingir que isso não acontece. E é por isso que, no final das contas, a decisão de tomar ou não a vacina, tomar ou não um remédio, ela tem que ser do indivíduo. O indivíduo que escolhe o que ele vai fazer. Ele deve ouvir o seu médico, ele pode, claro, precisa do selo das autoridades, mas Perfeito. Nem com o selo das autoridades, isso é uma garantia de que tudo vai funcionar. Então, nesse caso, os erros foram encontrados. E se não tivessem sido? Será que todos os países, será que todos os laboratórios, a China, por exemplo, não é conhecida pelo seu grande controle de qualidade em todos os produtos. Pode ser, faz coisas muito boas, mas às vezes coisas não tão boas. Será que esses mesmos padrões estão sendo seguidos por um laboratório chinês? Perfeito, é uma Paulo. Dúvida legítima do indivíduo.